Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vamos lá, mais um vídeo, né? Para a gente poder entender um pouco mais do que diz a palavra de Deus. E esse vídeo já é um vídeo evangelístico. Por quê? Porque não existe nada mais importante do que a gente entender as coisas como elas funcionam. E quando a gente entende a coisa como ela funciona, facilita muito a gente viver aquilo. Então vamos lá? Para a gente poder explicar isso, a gente tem que ir lá no início, lá no Gênesis, para poder a gente entender. Então vamos lá. No Gênesis, no capítulo 2, no versículo 9, diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradável à vista, e boas para a comida, bem como as árvores da vida no meio do jardim. Olha só, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Gênesis 3:1, a serpente fala com a mulher. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Porém, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerei dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Reparou? A Bíblia diz que, no 2:9, que Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim. O que é? O que simboliza? É uma versão fidedigna de Jesus, porque Jesus é o doador da vida. Então, a árvore da vida representa completamente o Cristo, o Filho de Deus. Mas aí a mulher, sendo tentada pela serpente, ela tira a árvore da vida do centro e coloca o quê? A árvore que ela desejava comer no centro. E nessa confusão você percebe o quê? O que Deus está falando com a gente nisso? Deus está dizendo para a gente que toda vez que a gente tira Jesus Cristo do centro da nossa vida, nós podemos ser tentados e podemos cair. E aí a gente pode voltar um pouquinho atrás para a gente entender melhor. A Bíblia fala que essa árvore é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que árvore? Porque quando você olha um lugar com árvores, você acha que é lindo e você fala o quê? O que é lindo ali? A natureza. A árvore simboliza ali a natureza. Como ela é do conhecimento do bem e do mal, o homem adquiriu uma natureza tanto benigna quanto maligna. Então todo homem tem capacidade de fazer o bem e também tem capacidade de fazer o mal. O homem mau, ele pode muitas vezes e faz muitas das vezes o bem, assim como um homem bom também muitas das vezes fazem o mal. Por isso que quando a Bíblia diz que a nossa justiça, a nossa bondade é trapo de imundície, por quê? Porque a nossa bondade e a nossa maldade procede da desobediência a Deus. Então, rejeitada por Deus. Quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Que por melhor que o homem possa ser, ele será sempre rejeitado por Deus. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Não existe um homem bom. O único homem bom que existiu no mundo, e mesmo assim não se colocou como bom, foi Jesus Cristo. Você vê que o jovem chega para Jesus: bom mestre. E o que Jesus fala? Por que me chamas bom? Só tem um que é bom, Deus. Fechou a conta. Nem Jesus se coloca como bom. Então, Eva vai, tira Jesus do centro, que é a árvore da vida, e coloca o quê? A árvore dos desejos. A árvore da desobediência. A árvore do bem e do mal. Aí a serpente vira para a mulher e fala: se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Ao contrário, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. O diabo usa a própria Bíblia para derrotar o ser humano.
a própria palavra de Deus para derrotar o ser humano. Aí você fala, pô, mas aí ela tirou a palavra, tirou Jesus do centro e colocou a vontade dela. Será que tem alguma semelhança com a igreja de hoje? Será que tem alguma semelhança com os cristãos de hoje? Que tem tirado Jesus do centro e tem colocado desejos e sonhos? Deus, ele tem mostrado para nós, para cada um de nós, que estamos ligados nele, ligados. Como que você pode dizer que está ligado? Jesus, o Filipe vira para Jesus e fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus vira para Filipe e fala, Filipe, por que você me pede para ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Jesus, Jesus falou que ele é um com o Pai. É como se houvesse, irmãos, é uma explicação humana para entender. Não quer dizer que seja isso, pelo amor de Deus, porque eu já falei isso, a pessoa, caramba, é assim? Não, não é assim, é uma explicação humana para a gente entender como funciona. É como se tivesse um cordão umbilical ligado lá no Pai e ele vem até Jesus. Então Jesus é 24 horas por dia alimentado pelo Pai. Ele e o Pai são um. Ele está ligado ao Pai 24 horas por dia. Assim como a igreja precisa estar ligada 24 horas por dia em Cristo. Essa ligação, quando ela não acontece, o homem vive a sua vida baseada nos seus desejos e vontades. Quando, na verdade, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a gente tem que fazer a nossa vontade? Ou será que a Bíblia fala que a gente tem que receber Jesus como nosso Senhor? E quando a gente pega as nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos, joga fora e assume as vontades e desejos e sonhos de Deus para a nossa vida, a gente é mais feliz ou mais triste? Porque não adianta, todo homem busca a felicidade. Todo homem busca a felicidade. E essa felicidade nunca chegará na vida do homem se não for através de Deus. Não existe meios de um homem ser feliz realizando os seus desejos, porque hoje o homem deseja um carro do ano, amanhã esse carro está velho, ele já quer outro. Quando ele joga os seus sonhos, os seus desejos fora, ele joga tudo no lixo, como Paulo fala o quê? Que ele considerou esterco. Esterco, todo mundo sabe o que é esterco. Fezes. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele conheceu para poder ganhar a Cristo. Então, quando a gente entende isso, irmãos, a gente entende a questão do Evangelho da reconciliação. Um dia tudo esteve conciliado. O homem esteve um dia ligado em Deus. Deus visitava ele pela viração do dia, conversava com o homem, tinha uma comunhão íntima com o homem. Chegava e sentava com o homem como se ele fosse o Moisés. Lembra do Moisés? Que o próprio Deus fala que Moisés era amigo do Senhor. Pois é. Havia o quê? Uma ligação. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. O homem está assim, ó, desligado de Deus. E pelo fato dele estar desligado de Deus, ele vive a sua vida baseado o quê? Na sua natureza terrena, na sua natureza caída. Então, se ele é bom ou se ele é mau, é indiferente. Porque a bondade e a maldade do homem procede de uma natureza caída, de uma desobediência. Então Deus não recebe esse homem, por mais bom que ele seja, por melhor que ele seja, Deus não vai receber esse homem. Porém, o que Deus fez? A única forma de eu resgatar esse homem é eu enviando quem? O meu filho. Por quê? Porque Jesus, como diz o Provérbios capítulo 8, Jesus era o arquiteto. Jesus era o arquiteto de Deus. Então a Bíblia diz o quê? Tudo foi feito por meio dele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, tudo estava dentro dele. Tudo estava dentro dele.
Então tudo que existe foi feito pelo Cristo. E aí o que acontece? Deus vira para ele e fala, olha, é o seguinte, isso é uma interpretação humana para que a gente entenda. O negócio é o seguinte, a gente tem que resgatar os seus irmãos. Seus irmãos estão perdidos lá na terra. Vamos resgatar os seus irmãos? Precisamos resgatar? Precisamos. Então vamos resgatar ele. Como? Alguém tem que ir lá e pagar a dívida. Jesus veio aqui, morreu sacrificado por nós, e a Bíblia diz, no Isaías 53, que Deus se alegrou em moer Jesus. Por quê? Porque naquele momento, Jesus era o pior estuprador. Estuprador até de criança. Jesus era o pior bandido. Jesus era o pior assassino. Jesus era o pior da humanidade. Deus se alegrou em moer o seu filho, por amor de cada um de nós, porque ele nos ama. Então ele se alegrou em moer o filho dele. Para quê? Para que a gente pudesse, através do filho, sermos, reconciliados. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é Evangelho da reconciliação. E aí o que acontece? Aquela ligação que eu falei que há entre o Pai e Jesus vai passar a ter de Jesus para a sua noiva, para a igreja, para nós. E aí nós somos alimentados por Jesus. E aí quando a gente é alimentado por Jesus, sabe o que acontece? Nós não temos sede de coisas desse mundo. As coisas desse mundo, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas grandezas, os nossos desejos pecaminosos, eles vão saindo. Sabe por quê? Porque vai entrando a Zoe, a vida de Cristo em nós. E aí, sabe o que vai saindo? O mal. Ele vai saindo da nossa natureza. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que Jesus é o caminho que precisamos seguir, a verdade que precisamos acreditar e a vida que precisamos receber. Quando recebemos essa vida em nós, as coisas mudam completamente. E aí eu vou dizer uma coisa para você que eu posso dizer que vivo hoje. Eu sou feliz não pelo que eu tenho, não pelo que eu posso conquistar. Eu sou feliz pelo que eu sou. Porque o que eu sou foi aquilo que Jesus quis que eu fosse. Então eu peguei assim, meus sonhos, comecei a amassar. Meus desejos, comecei a amassar. Minha vontade, comecei a amassar. E amassei tudo. Considerei esterco, fezes, coisa desprezível e joguei fora. Quando eu fiz isso, eu comecei a viver uma vida completamente diferente. Porque aí sim eu comecei a encontrar a felicidade. Aí alguém diz assim, mas como é que o cara pode ser feliz se ele não tem grandes posses? Se ele não tem isso, se ele não tem aquilo, sabe por quê? Porque quando eu tomei essa atitude, o cordão religou em mim. Quando religou em mim, eu passei a receber o alimento de Deus. E esse alimento é constante na minha vida. A cada momento que esse alimento entra na minha vida, o mal, a natureza que vem do Adão e da Eva vai também sendo destruída. E ela vai acabando. Por isso que a Bíblia diz o que? Sem santificação ninguém verá o Senhor. E não é você que se santifica. As pessoas entendem errado, elas entendem que Jesus morreu na cruz do Calvário, justificou a vida dela. Ela passou a ser inocente. Como diz os Salmos, tirou do charco de lodo e colocou sobre a rocha. Mas colocou sobre a rocha um homem que ainda está sujo, que precisa ser lavado pela palavra. Por isso Jesus ele fala para os discípulos o quê? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que Jesus estava falando para os discípulos estava lavando eles.
Por isso que no Efésios 5, 25, 26 e 27, a Bíblia fala que é uma comparação do casamento humano com a igreja e Cristo. Fala o quê? Que nós seríamos purificados com a lavagem da água pela palavra. Então essa palavra que nós temos, a Bíblia Sagrada, ela lava a nossa vida. Então olha só que coisa linda, irmão. Olha só que coisa linda. A gente recebe o alimento do Cristo para a nossa vida. Ao mesmo tempo que a gente recebe esse alimento, o Cristo também é a palavra que lava a nossa vida. Para quê? Para que a gente esteja puro diante do Senhor. E aí, como a gente está limpo, se sente limpo, se sente... Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Para aqueles que gostam de banho, para aqueles que gostam de banho, quando chega em casa de noite, de tarde, ou quando chega do trabalho, não tem coisa melhor do que tomar um banho. Quando você toma um banho, parece que anima o teu corpo, anima, você fica mais feliz, você fica melhor. Por quê? Porque você toma um banho. E aí o que acontece? O que muitas das vezes as pessoas não entendem, que Jesus é como se fosse aquele chuveiro da sua casa. Você já viu um chuveiro sair correndo atrás de você na rua? Já viu? Eu nunca vi. Se você vê um chuveiro correndo por aí, caindo água, você me mostra porque eu nunca vi. Então o chuveiro está lá dentro do seu banheiro. Quem é que tem que ir até lá e se colocar debaixo dele para tomar o banho? Somos nós. É a mesma coisa. Quando nós recebemos o Senhor na nossa vida, é como se a gente tivesse entrado embaixo desse chuveiro. Quando a gente decide pegar os nossos sonhos, desejos, vontades e jogar no lixo, é como se a gente falasse assim, eu vou permanecer embaixo desse chuveiro. Para quê? Para que a minha vida seja completamente lavada. E o lindo de tudo é que Deus não somente lava a nossa vida, mas Ele nos alimenta, porque Ele nos religa. Por isso que a Bíblia diz o quê? A vara, se ela não estiver ligada na videira, vou usar um termo para a gente conhecer. Se a gente pegar um galho de árvore e quebrar ele e tirar, o que acontece com aquele galho que sai? Seca. Só serve para quê? Para ser queimado. É o caso que acontece com o mundo. Só serve para ser queimado, então vai todo mundo para o inferno. Agora, se o galho está preso na árvore, ele permanece vivo. Então é a mesma coisa, nós somos religados a Cristo. E aí a gente passa a receber esse alimento na nossa vida. E aí a gente passa a viver essa vida com Cristo. E aí o que acontece? Aí acontece a felicidade. Porque não existe coisa, irmãos, melhor do que a gente cumprir aquilo pelo qual a gente foi criado. A Bíblia diz que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Um carro, ele só se realiza quando ele exerce aquilo para o qual ele foi criado, que foi nos conduzir. Se você tem um carro na sua casa sem roda, sem gasolina, o que acontece com esse carro? Ele se acaba, ele se apodrece. Por quê? Porque ele perde a função. Você tem um fogão na sua casa, tá bonitinho o fogão, mas ele tá largado no canto lá. O que vai acontecer o dia que você for usar? Tá cheio de coisa dentro dele, não passa mais o gás. Por quê? Perde a função. Assim é o homem apodrece, dia após dia, longe de Deus. Dia após dia, o homem vai se entrando num estado de putrifação, que a cada dia o homem vai de mal a pior. Agora, quando a gente vem para Jesus, as coisas são completamente diferentes. Por quê? Porque a gente começa a sair do mal e do pior e vir para o melhor. E aí a gente ganha o quê? A salvação. Essa salvação só acontece na nossa vida, porque a gente se coloca na posição que Deus quer que a gente se coloque. Mas é o que o homem natural faz? Ele rejeita Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, para a gente encerrar essa palavra.
Nenhum homem nesse mundo será condenado pelo pecado que ele cometeu. Você sabia disso? Ninguém nesse mundo será condenado ao diabo, ao inferno com o diabo, pelo pecado que cometeu. Ninguém. Todos que vão para lá vão de enxeridos. Vão porque querem ir. Porque Deus está oferecendo perdão para a gente todos os dias. Nesse momento, Deus está falando com você. Meu filho, deixa eu mudar a tua vida. Joga as tuas vontades no lixo e deixa eu cuidar de você. A Bíblia diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como que vai ser acrescentadas as demais coisas? Se a pessoa quer viver uma vida longe de Deus, não vai ser acrescentado. Então é importante que a gente entenda, porque quando a gente entende isso, irmãos, a gente começa a viver uma vida completamente diferente na presença de Deus. A gente entende que o nosso desejo e a nossa vontade, assim como quando Deus lançou a praga sobre a mulher, falou que o desejo da mulher seria para o marido, assim o desejo da igreja tem que ser para o filho, que é o que? A noiva. A igreja, eu sou noiva de Cristo. Nós somos noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. O desejo dessa noiva tem que ser para o noivo. Se o desejo dessa noiva não é para o noivo, complica. Como é que vai ser uma coisa dessa? Não existe. Toda noiva deseja o seu marido, quer casar para poder viver uma vida legal com aquela pessoa. E aí a pessoa tem a oportunidade de estar na presença do Senhor. Deus está te convidando hoje para você vir para a presença dEle, para você ser verdadeiramente feliz. Não é historinha da carochinha. Eu não estou falando para você que se você aceitar Jesus, que tudo vai mudar. Não vai mudar. Não vai ser um mar de rosa. A vida de cristão não é uma vida fácil. Mas a diferença é que o cristão é feliz na vida que Deus preparou para ele. Então o que acontece? Eu sou feliz na vida que Deus preparou para mim. Eu resolvi que as minhas vontades e desejos eu jogo fora. Vai tudo pro lixo, eu não quero saber daquilo ali mais. A minha vontade hoje, a minha oração hoje é virar para o Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E aí Deus vai falando, vai se manifestando, vai operando no meu coração, vai mudando a minha vida, o meu jeito de ser, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de falar. Tudo Deus vai mudando na minha vida. Mas sem receber o alimento dele, ou seja, religar, e sem estar debaixo da água para ser lavado pela palavra, não vai acontecer, meu amigo. Infelizmente, você estará caminhando a passos largos para o inferno. Essa é uma realidade que Deus não quer que você viva. Porque o diabo, o inferno não foi preparado para o homem. O inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Os homens que vão, como eu falei, vão de enxerido. Por quê? Porque rejeitam a vontade e o perdão de Deus na sua vida. Então que você possa pegar isso, receber Jesus na tua vida e começar a viver uma vida diante dele. Ser feliz, a felicidade do homem é em Cristo. Sem Cristo não há felicidade. Porque tudo que a gente deseja é coisa ruim, irmãos. Por melhor que seja, a nossa natureza boa, ela é perversa. E a nossa natureza má é mais perversa ainda. Que você possa guardar isso no seu coração e entender essa engrenagem, como ela funciona. Se você está entendendo hoje a engrenagem como funciona, aproveita e saiba que a felicidade de Deus está dentro de você neste momento. Você só precisa se abrir e falar: Pai, eu estou aqui. E eu quero viver de acordo com a tua vontade.
E aí sim, aí você vai viver uma vida totalmente nova, uma vida totalmente feliz, independente do que você esteja vivendo. E eu não estou falando nem aqui sobre coisas terrenas, sobre alcançar isso. Não. Deus vai acrescentar na tua vida aquilo que é necessário para a tua vida e para você ser feliz. E eu vou dizer uma coisa: ninguém consegue fazer o homem feliz a não ser Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.